Quatro horas e 11 minutos desse sábado, interrompemos a programação para informar que algumas explosões na capital Caracas, da Venezuela, foram relatadas na noite desta sexta-feira, madrugada de sábado também. A cidade está sem energia elétrica. Segundo testemunhas da agência de notícias Reuters, aviões ruídos altos foram ouvidos na cidade. A Band News continua acompanhando e vai, ao longo da programação, trazer mais informações sobre esse acontecimento na cidade de Caracas, na Venezuela. Band News TV, na velocidade da notícia. Gigantesca, que de certa forma acaba trazendo aí um cenário que a gente observa, né, de uma preocupação muito grande, porque tem muitas pessoas que estavam ali naquele local e de certa forma foram surpreendidas com toda essa... 4 horas e 27 minutos pelo horário de Brasília. A gente tem um chamado urgente, uma notícia confirmada neste momento pela agência de notícias Reuters, relatando o seguinte, que aviões e altos barulhos foram ouvidos e uma coluna de fumaça foi visível em Caracas no início deste sábado. Algumas testemunhas da agência internacional fizeram esse relato e disseram o seguinte, que a energia estaria desligada no sul da capital venezuelana, bem perto de uma grande base militar. Essas duas fotos foram enviadas e foram publicadas pela agência de notícias Reuters e diz o seguinte, que a causa e a localização precisa dos distribuídos aí dessas fotos que foram mostradas ainda não ficaram claras. Alguns vídeos estão circulando, inclusive, nas redes sociais, mostrando várias explosões, o que seriam várias explosões em Caracas, só que até o momento a origem dessas imagens não foram confirmadas. Eu lembro a vocês que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu em várias vezes operações terrestres na Venezuela. Ele não detalhou publicamente os objetivos, mas pressionou em particular o presidente Nicolás Maduro a fugir do país, informou a agência de notícias Reuters. Trump disse na segunda-feira que seria inteligente para Maduro deixar o poder. Ainda não é claro, não é possível afirmar que se trata de um ataque por parte dos Estados Unidos, só que as agências internacionais já fazem os primeiros relatos, os primeiros registros em relação a essas explosões que foram ouvidas na capital Caracas. A gente está de olho nesse assunto, acompanhando em detalhes e a qualquer momento eu trago novas informações aqui na programação do SBT e também do SBT News. Estamos ao vivo, em rede, a partir de agora, na TV Globo e na Globo News, para falar sobre ataques que aconteceram essa madrugada em Caracas, capital da Venezuela. Esses ataques, eles começaram por volta de 2 horas da madrugada, horário local, então 3 horas da madrugada, horário de Brasília. E as imagens que a gente tem, que a gente vê, são imagens que mostram que essas explosões, elas aconteceram em áreas perto de prédios. Então, pessoas que estavam em casa registraram imagens. A gente já tem notícias, por exemplo, que uma série de explosões ouvidas, né, inclusive com barulho de aeronaves, relatos confirmados por jornalistas. Em uma rede social, o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, chegou a dizer, no momento em que os ataques aconteciam, que a Venezuela estava sendo alvo de um bombardeio com mísseis, alertando toda a população. A gente ainda não teve informações sobre o governo venezuelano, se ele se pronunciou, se tem feridos, mas a gente recebeu várias imagens. Vamos ouvir, então, um trecho dessa imagem, ver e ouvir os relatos. Esa mierda, marico.
mamá huevo. ¡Qué locura! Moscaí, Moscaí. Mira esa mierda, explotaron allá toda esa mierda. Fuerteventura está explotando. Mierda, marico, se prendió el peo en esta mierda, ¿oyó? Pois é, lembrando que esses ataques a Caracas, capital da Venezuela, acontecem em meio a uma escalada, um aumento da tensão entre Venezuela e Estados Unidos. Mas até o momento a gente não tem nenhuma confirmação de quem fez esses ataques, nem se tem qualquer relação com os Estados Unidos. Bom, você fica agora com a programação normal e eu sigo na Globo News. A gente pode voltar, claro, a qualquer momento com novas informações. Eu digo sempre para todos. 4:45 pelo horário de Brasília, a gente está acompanhando e agora eu trago novas informações sobre um suposto ataque registrado na Venezuela. Informação de momento que a gente tem acompanhado ao longo da madrugada. Explosões foram ouvidas na capital Caracas. Eu tenho novas imagens e compartilho com vocês agora. Olha só, imagens que foram checadas pelas agências de notícias internacionais. No momento exato, olha só, que as primeiras explosões acontecem. Nessas imagens, pelo menos 4 ou 5 explosões na sequência. Várias imagens já circulam nas redes sociais nesse momento, só que ainda não é possível afirmar e conseguir confirmar a origem dessas imagens. Por isso que a gente traz com muita cautela a informação que vão chegando, as informações que vão chegando ao longo desta madrugada de sábado. Segundo a agência de notícias Reuters, alguns informantes, algumas testemunhas desse caso relataram uma série de explosões em uma região que pode ser de uma base militar na capital venezuelana. Certo, existem relatos, inclusive, nas redes sociais que trazem informações até mesmo de helicópteros que estariam sobrevoando a região. Se eu tiver essa imagem para compartilhar com quem nos acompanha, é importante trazer a informação em tempo real aqui na tela do nosso SBT Notícias. A gente está ao vivo com transmissão simultânea no SBT e também no SBT News. E agora eu mostro para vocês as novas imagens que chegam para a gente agora. Barulhos do que seriam helicópteros sobrevoando a capital Caracas nesse momento e esse suposto ataque à Venezuela. Informação urgente, hein? Informação de momento que a gente tem acompanhado e eu trouxe em primeira mão para vocês aqui na programação do SBT e também do SBT News. Informações ainda preliminares e os barulhos, olha só, nesse novo vídeo mostrando o desespero por parte dos moradores que registraram essas explosões em vários pontos da capital Caracas. Segundo a agência de notícias Reuters, a região sul da capital da Venezuela estaria sem energia elétrica. Existem registros, inclusive, de congestionamentos na região de pessoas que estariam tentando fugir do país ou tentando fugir da capital Caracas depois dessa sequência de explosões. Vamos tirar uma foto? Vamos tirar uma foto? Sim, claro. Uma selfie para guardar. Tá bom. Vem cá. Pena. Olá, pessoal. Bom dia. Agora 5:37. A gente entra no ar com a informação de que a capital venezuelana, Caracas, foi alvo de explosões durante esta madrugada. O governo de Nicolás Maduro disse que o país está sendo alvo de um ataque militar dos Estados Unidos. Até agora, o governo de Donald Trump ainda não confirmou a autoria desses ataques. Em comunicado, o governo venezuelano disse que houve ataques também nos estados de Miranda, Araguá e Lagoaíra e que o objetivo seria o controle das reservas petrolíferas e minerais do país. Nicolás Maduro ordenou o destacamento do Comando para a Defesa Integral da Nação e dos órgãos governamentais para a defesa integral em todos os estados e municípios do país. No comunicado, Maduro diz que a agressão é uma ameaça à paz e à estabilidade internacionais e, em especial, à América Latina e Caribe.
pondo em risco a vida de milhões de pessoas. Vamos ver agora imagens desses ataques na capital Caracas. Dá só uma olhada. Isso aí foi ainda na madrugada, no horário local, por volta de 3 horas da manhã. Vários helicópteros estamos vendo ali, olha, sobrevoando, soltando ali, até então, o que se sabe e o que se foi informado, que são mísseis, tá, em cima da capital, e várias explosões ocorrendo ali. Moradores de vários pontos, inclusive da cidade, registraram aí, então, esses ataques, né? As pessoas ali, todo mundo muito assustado, muitos registros espalhados, então, pelas redes, tá? Inclusive, o governo da Venezuela declarou emergência agora há pouco, tá? São as informações que nós temos aqui. Daqui a pouco a gente vai conversar, inclusive, direto de Buenos Aires com o nosso correspondente Ariel Palacios. Ele está na Argentina e tem as informações. Eu não sei se o Ariel já está posicionado, então logo ele tiver, ele vai conversar com a gente, não tem problema. Daqui a pouco a gente conversa, mas por hora nós temos essas informações. Importante relembrar que essas tensões entre Estados Unidos, essa tensão toda e Venezuela, começou ali ainda no mês de agosto, tá? Inclusive, foi quando os Estados Unidos ali dobraram a recompensa do primeiro ataque e entendeu a tensão entre os Estados Unidos e a Venezuela nos últimos meses, tá? As imagens estão na tela. Então, quando os Estados Unidos dobraram para 50 milhões de reais, essa tensão aumentou, 50 milhões de dólares, perdão, a recompensa para a prisão de Maduro. Isso ainda foi no dia 29 de agosto, quando Trump confirmou o ataque em solo de venezuelano. Vamos ouvir agora o som dos ataques desse bombardeio. Dá uma olhada. Pois é. Ameaça intervir se país desrespeitar civis. Agora 6:01. Repita. 6 horas e 1 minuto. Muito bem, vamos abrir essa edição do Jornal da Manhã. Notícia desta madrugada: explosões são ouvidas em Caracas, capital da Venezuela. Na madrugada deste sábado, o governo de Nicolás Maduro denuncia agressão militar dos Estados Unidos. E vamos justamente agora aos Estados Unidos conversar ao vivo com Eliseu Caetano, que tem todos os detalhes. Seja muito bem-vindo, Eliseu. Bom dia. Oi, Matos. Oi, Patrícia. Muito bom dia para vocês e para todos que acompanham a programação da Jovem Pan. Falamos ao vivo, direto dos Estados Unidos, nesse momento aqui na costa leste americana, 4 horas da manhã com 1 minuto. Temperatura de momento no sul da Flórida na casa dos 11 graus Celsius. Início de uma manhã gelada aqui no sul da Flórida, aliás, de onde a nossa equipe de reportagem está baseada e também de onde o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está passando o final de semana. Porque de quinta a domingo, Donald Trump despacha em um anexo em sua mansão em Mar-a-Lago. E é daqui, de Mar-a-Lago, no sul da Flórida, que Donald Trump deu essa ordem para que a Venezuela fosse bombardeada. Eram por volta das 2 horas da manhã pelo horário local daqui dos Estados Unidos, portanto, 4 horas da manhã pelo horário aí de Brasília, quando pelo menos 7 explosões foram ouvidas na capital venezuelana, Caracas, acompanhadas pelo som de aeronaves voando a baixa altitude. Moradores relataram na internet estrondos fortes, fumaça subindo próximo às bases militares e até apagões em várias áreas ao sul da cidade, levando muitos moradores a correrem para as ruas em choque e também em pânico. Até o momento, o governo venezuelano não divulgou uma nota oficial confirmando os ataques. Essa confirmação por parte do regime de Nicolás Maduro ainda
é aguardada. Tanto o Pentágono quanto a Casa Branca também mantém silêncio nesta madrugada sobre essa ocorrência. Esse episódio ocorre nesse momento de tensões militares e tensões políticas muito elevadas entre os Estados Unidos e a Venezuela, com esse histórico recente de pelo menos 4 meses de operações americanas no Mar do Caribe e também no Mar do Pacífico, que, segundo o Washington, seriam motivadas pelo narcotráfico. Nos últimos dias, nós acompanhamos aqui na programação da Jovem Pan relatos de ataques realizados pela CIA e também pelas forças dos Estados Unidos contra instalações na costa venezuelana, em locais suspeitos aí de serem usados por cartéis e traficantes, o que só intensificou ainda mais essa crise. O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, reforço aqui, ainda não se pronunciou oficialmente, publicamente, sobre as explosões dessa madrugada, mas anteriormente ele criticou a pressão americana e ao longo dos últimos dias tem defendido muito a disposição de Caracas para negociações sobre o combate ao tráfico de drogas. Mesmo em meio a essas acusações, multas com Washington, a gente reforça que essa situação ainda está em desenvolvimento. As autoridades internacionais, as organizações internacionais estão também acompanhando essa situação que segue ao longo dessa madrugada. No início da manhã deste sábado, vários aviões seguem sendo avistados e com registros já disponíveis, tanto na internet quanto em diversas agências de notícias. O Brasil com uma intenção política de interferir, inclusive, nos outros países. Mas não foi. Breaking News, CNN. Olá, nós voltamos a interromper a programação da CNN Brasil para falar sobre as recentes explosões que aconteceram na Venezuela nessa madrugada. A agência de notícias Reuters e a CNN Internacional acabam de confirmar que a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos, a FAA, que é um órgão que regulamenta os voos do país, proibiu que aeronaves americanas operem em espaço aéreo venezuelano. Segundo o comunicado deles, a presença de aeronaves pode oferecer, abre aspas, riscos à segurança de voo associados à atividade militar em curso, fecha aspas. A agência não confirmou qual força militar está operando no momento. Os presidentes da Colômbia e Cuba se manifestaram sobre os acontecimentos. Gustavo Petro, presidente colombiano, disse que, abre aspas, rejeita qualquer ação militar unilateral que possa agravar a situação ou colocar a população civil em risco, fecha aspas. Já Miguel Díaz-Canel, presidente cubano, disse que o país denuncia e exige uma reação da comunidade internacional contra o ataque que chamou de criminoso dos Estados Unidos contra a Venezuela. Essas foram palavras do presidente cubano. Eu lembro que por volta de 2 horas da manhã em Caracas, 3 da manhã em Brasília, explosões foram ouvidas e vistas, enquanto aeronaves sobrevoavam a região. Além da capital, os estados de Miranda, Aragua e Lagoaíra também foram atacados. Nós seguimos acompanhando as agências internacionais e as notícias que chegam até aqui sobre as explosões na Venezuela e voltamos a qualquer momento com novas informações. Você continua agora com a programação da CNN Brasil. Breaking News, CNN. Só o Donald Trump que atacou o multilateralismo. Pelo contrário. De onde vamos até Uruguai. Breaking News, CNN. Seis horas e 34 minutos, horário de Brasília. CNN Brasil, nesse momento, em Breaking News, informação de momento. Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acaba de confirmar que atacou o território venezuelano. São imagens que já temos desse ataque que aconteceu a 1h50, horário local. A capital, Caracas, foi uma das regiões atingidas por esse ataque. Nesse momento, também já há a confirmação de ataques em outras regiões do país, assim como aeroportos, estruturas da cidade que ficaram danificadas com esses ataques, agora confirmados pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Essa confirmação foi feita através da rede social Truth Social. Você acompanha em tela, nesse momento, a postagem feita pelo presidente dos Estados Unidos, não só
confirmando esse ataque, mas também informando que Nicolás Maduro foi capturado e retirado do território venezuelano. Maduro e a esposa foram capturados e retirados da Venezuela. Também, nesse momento, já temos a confirmação de que Donald Trump vai trazer mais detalhes, mais informações a partir das 11 horas da manhã, horário local, numa entrevista coletiva, assim como um pronunciamento. Mas, portanto, agora vem a confirmação de que os Estados Unidos realizaram esses ataques ao território venezuelano. Começamos aqui ainda durante madrugada no Brasil, trazendo essa informação. Partimos de acusações por parte do governo venezuelano, já trazendo ali informações de que esse ataque teria partido dos Estados Unidos. Depois de algumas horas, então, vem essa confirmação por parte do próprio presidente americano, Donald Trump, nas redes sociais. É isso aí, vamos pro intervalo, pausa rapidinha, mas dá tempo de você correr lá na Copa, pegar aquela caneca de água e também aquele cafezinho cavalo. Mas não vai muito longe não, porque o intervalo é rápido e eu volto já. Brasil caminhoneiro. Olá, muito bom dia. 7h02 da manhã desse sábado, o jornalismo da Record informa a você que Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, acaba de postar que forças americanas realizaram um ataque contra a Venezuela e que o presidente Nicolás Maduro foi capturado e retirado do país com a esposa. Uma entrevista coletiva do presidente americano, que está na Flórida, foi marcada para 1h da tarde pelo horário de Brasília. A escalada de tensão começou com múltiplas explosões na Venezuela nesta madrugada. E toda a cobertura desse ataque militar americano à Venezuela você acompanha daqui a pouco, ao vivo, na edição de sábado do Fala Brasil. Até já. Onde você vai todo arrumado assim? Para a cisterna histórica. Aqui na tela da Record, eu conto com a tua audiência, hein? Um abraço, turma. A gente se vê! 7h32. Bom dia para você que começa amanhã de sábado aqui com o Fala Brasil, que já vai começar uma cobertura especial sobre o ataque dos Estados Unidos à Venezuela. Bom dia, Fara. Bom dia, Fabiana. Bom dia a você. Seja muito bem-vindo. 3 de janeiro de 2026. Fala Brasil, edição especial de sábado está no ar e nós vamos direto à notícia de que Caracas, a capital da Venezuela, sofreu múltiplas explosões nesta madrugada. Você já acompanha as imagens que chegam pelas agências internacionais de notícias. O presidente Donald Trump postou agora há pouco em uma rede social a confirmação de que a Venezuela foi atacada pelos Estados Unidos. Trump ainda disse que o ditador venezuelano Nicolás Maduro, o presidente da Venezuela, foi capturado juntamente com a esposa e levado para fora do país. Outros detalhes serão fornecidos em uma entrevista coletiva direto de Mar-a-Lago, na Flórida, onde o presidente passou a virada do ano. Essa entrevista foi prometida pelo presidente Donald Trump em uma rede social. Isso deve acontecer a 1h da tarde no horário de Brasília. Já do lado venezuelano, a vice-presidente do país, Delcy Rodrigues, afirmou que o paradeiro de Maduro é desconhecido. Parte da capital venezuelana está sem energia elétrica nessa manhã de sábado. O governo, com sede em Caracas, decretou estado de emergência. Além da capital da Venezuela, as explosões aconteceram em outras regiões do país, mais especificamente nos estados de Miranda, Aragua e Lagoaíra. A Agência Federal de Aviação dos Estados Unidos, inclusive, proibiu qualquer avião comercial americano de sobrevoar o espaço aéreo da Venezuela devido à atividade militar. A ordem começou a valer às 2 da manhã deste sábado e vale por 23 horas. Isso significa que vai até a madrugada de domingo. Fontes relatam fortes explosões no chamado Forte Tiuna, que é uma base militar do centro de Caracas. A instalação abriga militares de alta patente e muitos representantes do alto escalão do governo venezuelano. Entre os líderes internacionais, o primeiro a se pronunciar
é o presidente da Colômbia, Gustavo Petro. A Colômbia faz fronteira com a Venezuela. Petro, que é um crítico do presidente Trump, pediu uma discussão imediata no assunto na Organização dos Estados Americanos e na Organização das Nações Unidas, Fara. Essa, inclusive, é uma linha política da maioria dos países aqui na América do Sul, né, Fabiano? Muitos presidentes defendendo o diálogo, como o próprio Brasil, além da Colômbia, conforme você citou. Esses líderes defendiam um diálogo para evitar exatamente essa espécie de conflito militar na Venezuela. Inclusive, o Brasil defendeu que o presidente Donald Trump e o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, sentassem à mesa para conversar, para negociar e evitar exatamente essas cenas que nós estamos vendo agora, esse ataque em Caracas e em outras regiões da Venezuela, que atingiu alvos militares, mas também deve ter feito civis como vítimas. Sim, já há registro, inclusive, de feridos. Não se sabe se há número de mortos, não se sabe quantos feridos, mas sim, por ter acontecido ali, foram 7 ataques em áreas urbanas, já há registro de feridos e mortos, ainda não se sabe o número. O fato é que trata-se de algo histórico. É a primeira vez que os Estados Unidos, com as próprias forças militares, atacam um país sul-americano, E né? essa determinação do presidente Donald Trump para que companhias aéreas americanas não sobrevoassem o espaço aéreo da Venezuela já é uma sugestão antiga do próprio governo americano, porque os caças militares estavam sobrevoando com muita frequência o espaço aéreo próximo e também até inclusive dentro da Venezuela. Nós tivemos inclusive no meio do mês de dezembro um incidente em que um avião comercial americano da companhia aérea americana JetBlue quase colidiu com um avião-tanque militar dos Estados Unidos. E agora, com esses combates, o governo americano faz um reforço, faz uma proibição direta para que aeronaves comerciais não façam esse sobrevoo sobre o espaço aéreo americano para evitar outros incidentes. São 10 horas da manhã em ponto deste sábado, 3 de janeiro de 2026. O canal UOL abre espaço a partir de agora ao jornalismo nessa cobertura que nós faremos a partir desse momento da invasão, do ataque militar que foi feito pelos Estados Unidos na Venezuela. A partir por volta de 2 da manhã, os Estados Unidos atacaram Caracas, a capital da Venezuela, e outros 3 estados venezuelanos. Essa informação foi confirmada ainda na madrugada pelo presidente americano Donald Trump na sua rede social. O governo venezuelano decretou estado de emergência. No comunicado, Donald Trump disse que Nicolás Maduro, ditador venezuelano, e sua esposa foram capturados e retirados do país. O governo venezuelano classificou os ataques como uma grave agressão militar e a vice-presidente do país pediu uma prova de vida do casal. O Donald Trump, o presidente americano, publicou na sua rede social o seguinte texto: os Estados Unidos da América realizaram com sucesso um ataque em larga escala contra a Venezuela e seu líder, o presidente Nicolás Maduro, que foi capturado e levado para fora do país, juntamente com sua esposa. Essa operação foi realizada em conjunto com as forças policiais dos Estados Unidos, com as forças de segurança dos Estados Unidos. Mais detalhes em breve. Já está confirmado que daqui a pouco, a partir da 1 da tarde, pelo horário de Brasília, Donald Trump vai dar uma entrevista coletiva na Flórida, né? Ele está em Mar-a-Lago, que é o resort dele, onde ele inclusive estava passando alguns dias de férias, e vai dar uma entrevista coletiva de lá. Um repórter do jornal The New York Times conseguiu telefonar para o presidente Donald Trump, e foi uma ligação rápida de 50 segundos, em que Donald Trump descreve essa ação na Venezuela como um sucesso, e aí ele foi questionado pelo repórter se ele havia pedido permissão ao Congresso americano para atacar a Venezuela. Donald Trump disse que vai esclarecer esse dado, vai esclarecer essa questão nessa entrevista coletiva daqui a pouco, a partir da 1 da tarde. Muito bom dia a você. O jornalismo da Band pede passagem na programação desse sábado. Agora são 11 da manhã.
porque os Estados Unidos atacaram a Venezuela e capturaram o presidente do país, Nicolás Maduro, e a esposa dele, Cília Flores. Donald Trump disse que a ação militar teve sucesso e que o líder chavista deve ser julgado por terrorismo e tráfico de drogas. A Venezuela declara emergência. Agora a gente vai direto aos Estados Unidos, porque o Eduardo Barão está ao vivo com a gente, lá direto de Nova York, para falar um pouco sobre a repercussão de tudo que aconteceu nessa manhã. Barão, era algo que já se esperava, sinais foram dados que isso podia acontecer, mas de certa forma, num sábado de madrugada, isso acaba surpreendendo. Barão, muito bom dia a você. Olá, Lucas. Bom dia para você, para todo mundo também aí no Brasil. Pois é, o presidente Donald Trump anunciou nas redes sociais esse ataque de grande escala que ele disse que foi autorizado. A Nicolás Maduro foi capturado, a esposa dele foram retirados por via aérea. Em Caracas se ouviram muitas explosões, helicópteros, aviões militares sobrevoando a baixa altitude, provocando pânico entre a população, cortes de energia elétrica em alguns bairros. O governo da Venezuela acusou os Estados Unidos de agressão militar, denunciou ataques tanto a alvos civis quanto a instalações militares. Trump agendou para logo mais à tarde, 11 horas da manhã, horário aqui de Nova York, 1 da tarde, horário de Brasília, uma declaração que fará à imprensa. Muitas dúvidas sobre o paradeiro, nesse momento, de Nicolás Maduro. Alguns dizem que ele está sendo trazido aqui para os Estados Unidos, outros dizem que ele pode estar sendo levado para algum país onde ficará exilado. O governo da Venezuela quer provas de que Maduro está vivo. As acusações contra Maduro fazem parte de um longo histórico de tensões entre Trump, sua administração, que acusam seu governo de liderar o chamado cartel dos Soles, de estar profundamente envolvido com o narcotráfico e também de ameaçar a segurança aqui nos Estados Unidos. A justiça americana chegou a oferecer recompensas milionárias por sua prisão. E Trump afirmou diversas vezes que era necessário tirar Maduro do poder para combater o fluxo de drogas para o país. Tudo isso se soma a um forte posicionamento militar americano no Caribe nos últimos meses. Desde setembro, mais de 30 ataques a embarcações que estariam trazendo drogas e armas aqui para os Estados Unidos foram realizados. 110 pessoas morreram nesses ataques. Os Estados Unidos deslocaram uma grande força naval, aérea, para a região, incluindo aviões, porta-aviões, navios de guerra e todos que estão nessa área. Agora há pouco, Lucas, na Flórida, alguns venezuelanos que moram aqui nos Estados Unidos comemoraram a ação contra Nicolás Maduro. Lucas. Muito obrigado, Eduardo Barão, falando com a gente direto de Nova York.